Gravidinha ela. É, nem mandei os parabéns para ela ainda, lembrei agora aqui. Adriana, boa Parabéns! noite a todos. Muito bom. Eu tô aqui de azul, passei um treco azul, porque é novembro azul, gente, né? Então, vou me apresentar, como sempre, né? Quem é aí da página do Jonathan não me conhece. Novembro azul. E eu decidi, nesse novembro azul, fazer uma programação diferente. Não só falar da conscientização da saúde física do homem em relação à urologia, em relação ao câncer de próstata, mas a gente falar da saúde global e isso inclui o que? Comportamentos e emoções. Então, decidi, né, falar sobre essas questões aqui. E essa semana vou falar de comunicação, semana que vem vou falar sobre sexo e sexualidade para os homens. E depois eu vou falar sobre mulheres que são violentas com os homens e homens que deixaram de ser violentos com mulheres. Vai ser bem legal, vão ter muitos convidados interessantíssimos. Só terei convidado os homens nesse mês aqui, para ajudarem aí a conversar, né, com os homens. Eu tenho um canal de podcast também, então o podcast dessa semana já está no ar, link na bio também falando sobre esse tema. Então, tanto aqui quanto lá, estou falando sobre isso. Os assuntos são conteúdos diferentes, mas eles são complementares. E hoje a gente vai falar sobre essa questão de comunicação, porque eu acho que é uma reclamação muito que a gente ouve desde sempre ai, o meu marido não me entende. Ou o cara, não consigo entender essa mulher, meu Deus, né? E aí me veio essa ideia de falar sobre isso, né? E faz um tempo que eu já estou estudando sobre isso e tal. E ninguém melhor do que o Jonathan para me ajudar, já que ele é aí psicólogo de casais e de família. Então, vamos lá, né, Jonathan, conversar. Se apresenta aí. Eu acho que todo mundo já te conhece, né? Mas se apresente rapidamente e vamos É começar. sempre bom, né? O pessoal está chegando, cada dia tem pessoas novas, isso é muito bom. Né? A gente fica muito grato por isso. Né? E eu queria apresentar aqui bem rápido, né? Só para quem não me conhece, a Priscila já falou, meu nome é Jonathan, né? Estamos aí há alguns anos já de parceria, né, Priscila? Já fizemos algumas outras lives e esse assunto vira e mexe, a gente precisa dar uma atualizada em repassar esse assunto de comunicação entre casal, que é muito bacana. Atualmente tenho trabalhado aí com casais, né, mas também tenho atendido muitas pessoas individual que vêm porque ou está no relacionamento, iniciando o relacionamento, ou o cônjuge não quis vir, ou terminou e está, né, derrapando ali no mesmo lugar. Né, e eu sempre falo, algumas pessoas eu indico, falo, gente, vai lá no perfil da Zanetti, aproveita lá, pega a dica dela, porque, né, quem viveu a experiência é significante. Né? Então, estamos aí nessa parceria. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo, que veio da minha página. Se vocês não seguem a Priscila Zanetti, começa a seguir, porque tem uns conteúdos muito bacana, né, para pessoas que têm relação de abuso ou que terminou o namoro e precisa recomeçar. Né, e ela tem uma comunicação muito fácil de ser entendida, mas muito técnica. E aí rola vocês curtir essa página aí e acompanhar, beleza? E para as pessoas tem sido uma surpresa, porque me veio um e-mail muito interessante na semana passada de um homem falando: você só trabalha com mulheres, né? Um e-mail lá pelo podcast. E aí é uma mensagem, né, que a gente recebe lá pelo canal. E eu falei, não, né? Eu atendo pessoas. E então eu atendo homens, mulheres, atendia já atendi criança, já atendi idoso, adolescente, hoje só atendo adultos. E eu vi, né, assim, eu já estava programada para agora em novembro aproveitar e falar para os homens, só que muitas pessoas acham que eu só falo para os homens, né, para as mulheres. E como eu falo muito de relacionamento abusivo. Oi, vó! Minha avó entrou aqui, minha avó agora tá no Instagram, gente. Essa sua moderninha é bacana demais. Então, minha avó agora tá no Instagram, segura, minha avó. Fica me mandando direct até.
Então, gente, então as pessoas acabam acreditando, né, e que eu só falo para mulheres. Eu também queria tirar essa ideia, né, de que, ah, nossa, ela fala mal de homem, né? Então, para que as pessoas não pensassem isso. E porque os meus conteúdos, e eu deixo sempre muito claro, até quando eu falo de relacionamento abusivo, que mulheres, elas também podem ser abusivas. Eu já fiz até uma live falando sobre relacionamento tóxico e tal, e coloquei vários posts, né, do Fé nas Malucas, mas esse mês eu vou pegar mais assim nisso, nas mulheres abusadoras. E olha, eu vou te dizer que as estatísticas que eu tenho encontrado, eu tô bem assustada, né? Nossa, imagina. Só para dar um spoiler, eu tô bem assustada com as estatísticas de homens que sofrem violência. Eu não imaginava que era desse tamanho. Mas hoje vamos falar de comunicação. Lavar a louça é uma violência? Olha, no frio, no inverno, eu acho super violento. Tem Porque eu odeio lavar louça. Eu Você que tá odeio fazendo os lavar louça. memes aí, ó. Você que tá fazendo os memes, tem um meme aí de um cara que fala, ela tá abusando de mim. Aí o cara tá com a loucinha assim, ó, lavando a louça. Eu vou postar uma, né, que fala: se você tá passando por um relacionamento abusivo, faça um sinal assim. Aí ele tá lá, aí na casa, e ele faz, né? Mas E a mulher dessa a lenha nele. aí ela vai e bate nele, né? Mas enfim, a gente põe torneira de água quente, né? Mas falando já sobre essa questão de lavar louça, é uma coisa de adulto, né? E aí eu vou falar aquilo que o Jonathan sempre fala, como a Fabiola também, né? Que relacionamento é uma coisa de adulto, que dá trabalho, que requer tempo, requer investimento. E se você não está disposto a gastar nenhuma dessas coisas, então fica sozinho, né? Eu vejo assim, as pessoas, eu vi um post ontem que eu fiquei até meio preocupada, eu fiquei pensando, por causa da nossa live de hoje. Tava lá, ai, a minha namorada, minha ex-namorada disse que é muito cansativo pedir o óbvio. E desde que a gente terminou, agora toda vez eu fico pensando, né, que nunca mais eu vou deixar isso acontecer, etc, etc. E aí eu pergunto, né, óbvio para quem, né? Porque a outra frase, né, qual que é, Jonathan, do óbvio? Qual- a- a- Que o óbvio precisa Precisa ser dito. ser dito, O né? óbvio é que qual que é a primeira que você falou? Que eu falei Aqui que ele nós falou, né, que o que ficar ai, é muito pedindo o óbvio. cansativo pedir o óbvio, é. Tem umas pessoas que eu até esse dia eu tava vendo um post também, é uns posts que preocupam a gente, né? O cara falou assim que a gente não tem que ficar tendo DR, que a gente não tem que ficar discutindo as relações, porque isso cansa. Eu falei, mas uai, o que cansa mais? Você tem um período de discutir e resolver um problema, ou você não discutir a relação e a hora que tiver um problema, né, ter que romper porque não sabe como resolver aquele problema. Então é o que você O falou, problema, casamento é coisa de adulto e precisa trabalhar essas coisas, né? o problema ficou tão grande, que às vezes chega num momento que realmente fica indissolúvel, né? E aí acaba num divórcio, porque foi sempre isso, né? Deixa pra lá, foi empurrando com a barriga, e aí quando vê, né, criou um abismo tão grande, a gente falando de casamento, né? Uma fatalidade, né? O divórcio, ele é uma coisa muito triste. Até dentro de um relacionamento abusivo, eu sei que passei por isso, é muito doloroso passar por um divórcio, né? Então, É uma coisa a- que dói de qualquer jeito, né? sim, não é simples passar por isso. Então, é muito esquisito esse negócio, né? A gente não tem que ter DR, né? Existe, né? O problema é que as pessoas acham que discutir relação é briga, é gritaria, é falta de educação, e não é isso. Discutir a relação olha, isso aqui não está bom para mim, olha, eu estou sentindo isso. E aí a gente vai, né, entrar como ter uma boa comunicação. E eu sempre falo, gente, uma boa comunicação, você nunca acusa a pessoa, você nunca ofende a pessoa. Você fala o que você está sentindo. E aí a gente começa então a ter uma interação. E isso é discutir a relação.
né? Fala, ó, isso aqui não tá bom para mim? O que que você tá sentindo? Como que tá? Tá bom para você desse jeito? A gente pode melhorar alguma coisa? Né? Então, as pessoas, mas eu falo, ele não me escuta, né? Aí a gente vai, até o fim da live, a gente tira todas essas dúvidas aí. Eu até anotei aqui esse negócio. Até coloquei exatamente essa frase aqui. Mas eu falo e eu já cansei de Por falar, aí. né? E ele não me escuta. Porque será, né? Então vamos lá. Homens e mulheres, eles falam a mesma língua? Essa foi a pergunta. Ô, Pri, eu coloquei aqui que a gente pode falar, porque na verdade o título era a gente consegue falar a mesma língua, né? Isso. Eu coloquei, sim, é possível, né? Por que que é possível? Porque essa linguagem, se a gente for pensar, é como se fosse um idioma. Então, o homem fala uma língua, a mulher fala outra língua. É possível a gente aprender a língua do outro? Sim, é possível. A gente aprende inglês, a gente aprende, tem gente que aprende alemão, tem gente que aprende japonês, né? Isso. Português, tem gente que é italiano. Para cada um vai te exigir um pouco mais de técnica, um pouco mais de estudo, um pouco mais de paciência, né? Tempo. Você vai precisar dedicar aquilo, tempo, né? Então, a gente consegue? Sim, mas, né, precisa querer. Esse é o primeiro passo, né? E dentro de um relacionamento, a gente já começa por aí, que para dar certo a gente precisa querer. Sim, precisa querer. E eu coloquei, né, que realmente ninguém nasce falando a mesma língua, né? E um relacionamento, quando ele nasce, eu acho que é muito interessante isso, porque você conhece a pessoa e por mais que seja, por exemplo, um amigo de longa data, mudou o status de relacionamento. E aí, quando vira, né, um namoro, mudam as Sim, coisas. Então, é se conhecer de uma nova maneira. E se dar a conhecer é igual conhecer mesmo um novo idioma, uma nova cultura, uma nova cidade. Você tem que explorar, né? Você sim, tem que ir lá e perguntar o que você não entende, né? E ter essa disponibilidade. E aí eu até notei uma frase aqui que eu lembro que era atribuída a Lacan, mas eu não tenho certeza, né? Que é um teórico, gente, da psicologia, da psicanálise, na verdade, francesa, e que ele escreve para ninguém entender. E essa é a verdade, né? E a psicanálise francesa, ela foi feita, foi o Caligares que escreveu isso, eu nunca vou me esquecer, não fui eu que disse isso. Mas a psicanálise francesa era uma briga de quem falava mais difícil. E quanto mais difícil, mais chique era. Então, quanto mais ininteligível, né? Quanto menos você fosse compreendido, mais inteligente você era eu acho, considerado. você me tirou um peso da consciência que eu achava que eu era burro. Eu nem tive Lacan na faculdade, pra você ter uma ideia. Então, assim, eu tô dizendo as palavras do Caligares, né? Num livro que é uma delícia de ler, chama Cartas a um Jovem Terapeuta. Eu li, eu tava no finzinho da faculdade, faz tempo. Mas a frase é: eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. E, na verdade, isso é errado. Porque, assim, eu sou responsável pelo que eu digo e eu sou responsável por você entender o que eu digo. Porque não Sim, adianta que, imagina, o meu perfil, né, é brasileiro. Tem todo mundo brasileiro e eu começo a falar um outro idioma. Ah, mas é problema de vocês que não sabem falar, sei lá, árabe, né? Não é problema dos outros, né? Então, a mesma coisa se eu tô dentro de um relacionamento, né? E eu falo X coisa e meu companheiro não entendeu. O problema é dele, que não adivinhou, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a ter certeza que o outro entendeu o que a gente quis dizer. Porque nem sim, sempre, né, o que a gente fala é o que o outro entendeu. Por causa de cultura, da família que ele foi criado. Às vezes, né, assim, em Minas Gerais, falar uma coisa é de um jeito, aqui no Paraná é de outro. o trem é que voa. O trem, isso mesmo. Eu fui lá, né, dentro da geladeira, pegar o meu trem que já ia congelar. O trem é que voa, que tem coisa que quando coisa fica coisado. Ah, que assim, Ai, tá mineira. agarrado. Hoje você tava agarrado, hein? Quase que você não Hoje eu chega no tava. horário.
Tava lá, tava apertada hoje. Tava agarrado. Mas essa questão da linguagem, a gente precisa perceber isso, que isso acontece em todos os ambientes, né? Essa frase que você falou, eu falo assim, gente, com psicólogo não é assim, né? Porque psicólogo tem que ouvir e quando ele fala, ele é responsável por aquilo que ele está falando. Mas nos relacionamentos, é uma coisa que você pontuou muito bacana, porque a gente também é responsável. Tá, se o outro não está entendendo, então, é onde entra o óbvio, né? Peraí, se ele não está entendendo, então eu tenho que falar para ele, cara, não entendi. E eu já tive experiência, Priscila, de fazer isso na terapia, porque tinha o casal, um de cá falando uma coisa, um de cá falando outra coisa. E eles brigando dentro da terapia, E e era a assim, mesma coisa. eu já tinha entendido. Aí o cara falou, não, mas não é assim. E ela, mas é. Eu falei assim, peraí, vamos agora na técnica, né? Eu falei assim, o que que você entendeu? Perguntei, a mulher tinha falado, né? E aí ele falou, eu entendi assim, assim, assim. Eu falei, agora você para. Pergunta para ela, foi isso que você gostaria de ter falado? Ela falou, não, não foi isso que eu gostaria de ter falado. Eu falei, então, tente mudar a forma de falar e vamos achar uma forma que ele entenda. Aí ela refez a fala e falou assim, ah, e agora, o que que você entendeu? Agora faz sentido, né? Eu falei assim, então vocês têm que praticar isso diariamente. Aí as pessoas falam, mas John, mas que chato isso. Gente, mas isso não é a vida toda. É um período, principalmente para quem é namorado, ou noivo, ou recém-casado, né? Aprender a fazer isso, quanto mais cedo você fizer, mais cedo você fica livre. É igual criança, né? Quanto mais cedo ela aprende a falar, mais cedo ela fica independente, né? Sim. Só que a gente tem casais aí com 15 anos de casado que até hoje não aprendeu. Por quê? Porque não tirou um tempo para entender o que o outro está falando ou o que o outro está querendo, né? Mas lá na minha casa era assim. Eu tenho hoje mesmo eu estava respondendo, até a pessoa acho que estava aqui assistindo a live, acho que ela está aí, né? É, tem 16 pessoas que não vai conseguir identificar. Mas ela falou assim comigo, falou, o meu marido, ele não me entende. Eu falei assim, o que que ele não está entendendo? Seja clara. Ela falou assim, olha, eu tô com um problema e ele não me ajuda. Eu falei, mas você já foi clara com ele de falar assim, olha, eu tô com esse problema, eu preciso da sua ajuda? Já. Eu falei, e aí? Aí é um negócio de dinheiro. O cara falou para ela assim, não, é tudo que a gente tem é nosso. Ela falou, tá, mas aí ele não mexe, ele não se move. Eu falei, mas ele tem dinheiro, cartão? Ela falou, tem os dois. Pega o cartão dele, vai lá, paga o que você precisa pagar. Aí ela falou assim, não, mas eu não consigo, eu não posso fazer isso. Eu falei, menina, mas você não está escondendo, você não está fazendo nada, ele não te permitiu. Se tudo é de vocês, então ele está Ele te acabou dando de dizer. autorização para fazer. Você só tem que avisar ele. Falar, ó, eu vou lá pegar o seu cartão, vou fazer isso, 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 porque eu preciso. Né? Então ela falou assim, aí é interessante, porque ela falou assim, ah, mas eu não consigo fazer isso. Eu falei, por que você não consegue? Porque minha família não é assim. Eu cresci Ah, sem precisar de pedir nada para ninguém. E ele vem de uma família muito segura. Olha para você ver. Aí eu falei assim, olha, nossa. esse é o padrão de vocês, da família de vocês. E qual que é o padrão que você e ele está construindo? Porque trazer o padrão da família, isso é comum. Mas agora a gente precisa sentar e falar, vamos estabelecer o nosso padrão, ou o nosso modelo, né? Porque assim, o primeiro passo que a gente dá é olhar para essa família e falar, o que que é meu e o que que é dessa família. E aí quando a gente vê, fala assim, agora então eu vou construir o meu junto com o meu cônjuge, né? Sim, E aí as coisas vão facilitando. sim. E aí essa questão até de falar, né? Eu acho que é bem importante é, sobre os significados das palavras, né? Porque assim, quando eu falo, por exemplo, ah, eu já reclamei, né? Eu já pedi para ele ser mais carinhoso, para ele ser mais organizado, né? Ah, eu já pedi para ele ser mais atencioso. Então eu já falei. Só que assim, na sua cabeça, você montou todo um sistema de comportamentos do que é ser carinhoso.
Então, ao seu ver, talvez, ser carinhoso é ele te trazer flores, ele te levar para passear no fim de semana, né? Aí, na cabeça dele, ser carinhoso é chegar, te abraçar, te beijar e fazer amor toda noite. Aí você tá brava, porque ele não tá sendo carinhoso, né? E ele tá. Aí Aí ele pega e fala, ué, mas eu tô tão carinhoso, já melhorei tanto, você nunca tá satisfeita. E é você uma nunca questão, reconhece o que eu estou fazendo. não reconhece, né? Então você nunca, né? Não adianta, eu posso melhorar e você nunca vai estar feliz. Então, o que para você significa, né? Então, acho que é muito importante isso. É, ai, amor, tal. E o que para você é amar alguém? Né? Ah, eu te amo, tá aí. Para você, o que isso significa? Né? Você é carinhosa, e o que isso significa? Né? Quando você quer que o outro faça tal coisa, né? Que é como o Jonathan falou, quando às vezes é começo de relacionamento, mas às vezes o relacionamento é longo e a pessoa não te conhece, né? Uhum. Vocês nunca tiveram esse tipo de conversa. E é todo, não, mas é óbvio, todo mundo sabe, né? Todo mundo É sabe. óbvio para quem, né? Você falou, é óbvio para quem. Todo mundo sabe que um cara organizado é alguém, por exemplo, que põe a roupa suja dentro do cesto, né? E às vezes o cara acha que ser organizado, sei lá, é só tirar a mesa depois do jantar e o resto ele não faz, né? Aí ela vai começar a gritar, dizendo que ele faz pela metade. Enfim, eu tô dando aqui exemplos corriqueiros, né? Não, mas ó, vou dar um exemplo dessa questão de roupa, né? Lá Essa vem. semana passada, eu e a Pri, né? Então aqui tem um cesto. Aí eu tirei minha camisa, sentei na cadeira aqui onde eu tô mesmo. Tirei a camisa e o cesto fica aqui, então eu joguei ele, né? Joguei e a camisa ficou por cima do cesto. Ele não entrou no cesto a camisa. Básico, todo homem, Organizado, né? tirei e joguei, né, a roupa lá. Aí a Pri saiu ali e disse assim, "Oh, mas você tá demais, hein?" Eu falei, por quê? Ué, agora a roupa já tá ficando fora do cesto? Eu falei, não, mas não tá fora do cesto, está no cesto. Não, tem que estar dentro do cesto. Tá? Ah, então. Não, assim, são coisas que mudam um pro outro. Eu falei, não, a hora que eu levantar, eu passo aí e ponho ela para dentro, né? É igual E a minha essas irmã mais nova, coisas. ela tem um hábito de pôr roupa em cima da tampa do cesto. Ela não tem a Ela não capacidade de abre. abrir e pôr. E aí a minha mãe fica louca, louca, né? E eu, então, mãe, você arrumou um marido. Só que dessa você não pode se divorciar. Pior, não, mas você pode pôr pra fora. Nossa, a minha irmã, ela tem essas coisas, né? Então, quando você falou do cesto, eu já dei risada. Mas essas coisas, ser organizado, por exemplo, não é só jogar então a roupa no cesto. É colocar. Para mim, tá tudo bem. Para ela, não. Para ela é ó, colocar dentro do cesto. Porque o cesto aqui é aberto, né? Ele não tem a tampa. Então, entendeu, né? Caiu e ficou Sim, as sim. beiradinhas para fora. Para mim tava tranquilo. Não, tem que estar lá dentro. Então, Para mas mim essas também não coisas. estaria tranquilo. Não, mas aí nem para mim. É porque eu, né, joguei e fiquei, mas ela já veio no vácuo. Então, essas coisas que a gente precisa pensar. E aí, quando você fala essas questões do que significa amor, é muito interessante, Pri. Até foi domingo eu postei sobre as 5 linguagens do amor. Foi, Porque foi. às vezes o que é amor para mim não é amor para o outro, ou eu não sinto tão amado assim quanto o outro sente, né? Então é bacana, as pessoas têm, e ainda tem muita gente que não conhece essa teoria, né? Eu vou falar aqui rapidinho só para as pessoas entenderem. Sim, não, fala Então, que é muito importante. tá, ali a Paty está falando aqui, tem essa questão do cesto também. Todo lugar, Paty, é assim. Aqui Homem não e tem mais, mulher, graças a Deus, que agora eu estou agora é sozinha, só eu você, boto você põe onde você dentro do quer. cesto. Dentro. Mas sempre vai ter essas tretas aí. Sempre. Principalmente se a mãe, lá na infância, vinha pegando as roupas e pondo dentro do cesto, né? Porque aí a gente acha que as roupas vai direto pro cesto, e não vai. Então, voltando aqui à questão das 5 linguagens do amor, o Gary Chapman escreveu um livro. O Gary Chapman é um como que chama lá, um conselheiro de casais também, tem mais de 40, quase 40 anos de profissão,
E nessa questão de atender casais, ele desenvolveu uma teoria que ele fala que nós temos linguagens de amor. O que seria isso? É a forma como eu me sinto amado e a forma como eu me expresso. Geralmente a gente fala a mesma, a gente expressa da mesma forma que a gente recebe, né? Pode ter oscilações também. Mas aí ele fala assim, olha, para cada pessoa pode existir uma linguagem, ou a pessoa pode se sentir amada de todas as linguagens, mas uma vai ser predominante, né? Então ele vai falando aí quais são essas linguagens. Tempo de qualidade, presentes, toque, atos de serviço e Palavras de afirmação. palavras de afirmação. Então são 5. Toque é muito, a palavra já fala, né? Quando a pessoa gosta ela se sente amada quando as pessoas tocam nela. Ou ela expressa amor tocando. Um abraço, beliscãozinho, eu falo assim, até um beliscãozinho pode ser uma fala, né? Eu te amo. Encostar, falando, falar com as pessoas encostando. Então tudo isso Cafuné. pode ser. Cafuné, pegar no cabelo, alisar o cabelo, tudo isso. Tem esse é o toque. O presente também é bem clássico, né? É a pessoa que se sente amada quando ganha ou quando dá presentes. E aí esses presentes é bom deixar claro que qualquer coisa que a pessoa leve de presente serve como linguagem de amor. Um cartãozinho, uma bala, um bombonzinho e tudo por aí, tá? A A Fabíola esse dia minha estava numa... sobrinha, eu tenho uma sobrinha de 6 anos, né? E a linguagem do amor dela é presente. E aí ela me deu essa florzinha aqui, ó. E Ai, eu que trouxe. bonitinho. Eu Nossa, trouxe. parece o seu quadro lá no fundo, você já viu? Parece, né? Parece uma Olha, é miniatura. igualzinho. E aí eu peguei e falei, ó, Maria Fernanda, esses dias a gente fez uma videochamada, eu falei, olha o que eu trouxe para São Paulo e tá aqui no meu escritório, mostrei. Essa menina não se coube de alegria, Olha que porque bonitinho. porque eu guardei o presente que ela me deu, né? Eu falei, quando você vier, você vai ver, ó, tá no escritório da tia Pri, né? Então, porque para ela é muito importante receber Sim. presente e o fato dela ter me dado e eu ter guardado, né? Isso para ela foi muito Representa importante. muito, né? Uhum. É, é isso que a gente precisa pensar. Então, sim, a Fabíola estava esse dia dando uma palestra aqui pessoalmente, né? E aí ela falou assim, olha, para quem tem a linguagem de amor, a linguagem de amor de presente, em vez de você pegar uma caixinha de bombom e dar tudo de uma vez, você compra a caixinha de bombom, guarda ela, e todo dia você dá um bombom diferente, porque aí você vai, cada dia é um ponto que você está fazendo, né? Então tem muito isso. Tem palavra de afirmação, as pessoas se sentem amadas quando fala, né, para ela, que ela tá bonita, que ela tá cheirosa, que o cabelo tá bonito, né, ou que eu te amo, que sempre com fala, né, você sempre vai falar, palavra de afirmação. O tempo de qualidade é quando você tira um tempo do seu dia para passar com essa pessoa. Assistir um filme, comer, cozinhar junto, qualquer coisa nesse sentido. E temos a tempo de qualidade, toque, palavra de afirmação, Ato de serviço. atos de serviço. É quando a pessoa pratica algum tipo de serviço para você ou você faz para ela e se sente amado. Levar uma comida, lavar uma louça, pôr o lixo para fora, né? E por aí adiante. A minha linguagem, eu tô entre no toque e nos presentes, tá? A linguagem de toque tem muitos homens que têm isso aí e às vezes a gente confunde por causa da sexualidade, tá? Uhum. Mas tem homens que, por exemplo, que gostam de tocar, gostam de abraçar, né? Tem muitos homens. E, por exemplo, o sexo tá muito ligado à questão do toque, né? Sim. E o presente, né? Que eu amo dar presente e amo ganhar presente. Tá? Inclusive, dia 27 de novembro é meu aniversário, você já pode começar a mandar aí para chegar aqui a tempo. Viu, gente? Ó, ele vai pôr a caixa postal lá no link da bio. Vocês podem mandar. Pode fazer Pix também? Pode Pix, pode fazer Pix. Então, Eu já aceito Pix. combinei com a Fabiola aqui, que a Fabiola hoje postou lá no stories dela, que ela Hum. ia ser uma vovó diferente, né? Que ela tá ressignificando. Que as vovós antigamente davam dinheiro pros netinhos escondido, como se fosse droga, né? Que agora ela falou que vai ser a vovó que pede o Pix e manda um negocinho pro neto. Aí eu falei, ó, ressignifica a nossa amizade também, manda um Pix pra mim. Oh, eu recebi um Pix de uma amiga, olha só.
É, por aí, tá vendo? Olha lá, Eu olha lá. recebi, nem era meu aniversário, ela simplesmente mandou pra mim pra eu comprar uma cortina nova pra minha casa nova, ó, que legal. Olha aí que chique. Paty Chique, Carvalho tá falando assim, ó, não poderia deixar passar a oportunidade. Não pode, né, Paty? Tem que fazer claro que propaganda não. aqui. É, a minha linguagem de amor é palavras de afirmação, então pra mim a conversa é algo muito importante, né? E tempo de qualidade. Então a pessoa ela pode, se ela limpar minha casa, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, me encher de presente, mas se ela não conversa comigo e se ela não tira tempo para passar comigo, para mim não faz o menor sentido, né? Tem que sentar e conversar. Tem que conversar, tem que falar, Tem que ser tem que... sentado, olhando, é o tempo de qualidade, né? Sentado ali e conversando. O tempo de qualidade pode ser passear, pode ser fazer alguma coisa É, junto, pode ser mudo, assistindo um filme junto, sabe? Não precisa de muita coisa, né? Pode ser ir num lugar que gosta, em comum, né? Não precisa de grandes coisas, mas assim, essas duas linguagens para mim são muito importantes. E o que é muito interessante da linguagem do amor, quando eu li esse livro, me fez muito sentido, né? Que as duas coisas que mais me feriam no meu casamento abusivo era que ele me deixava muito sozinha e eu saía muito sozinha. E tempo de qualidade para mim é muito importante, né? Então ele saía uhum, muito sozinho, então eu vivia sozinha. Isso era ruim. E uhum. também a palavra de afirmação. Se para mim é importante o diálogo, se para mim é importante o elogio, um xingamento para mim tem muito peso. É muito pior para mim a pessoa me xingar do que eu tomar um tapa. Eu digo isso com propriedade, porque eu já sofri as duas coisas. Então, para mim é terrível, né? Então, alguém falar alguma coisa que para mim é ofensivo, então a linguagem do amor do outro, igual no seu caso, é presente. Se a Pri, sua esposa, esquece de te dar um presente no dia do seu aniversário, você vai se sentir muito Tem peso desamado, dobrado, né? tem peso dobrado. Uhum. Então é muito importante a gente saber a linguagem do outro justamente por isso, né? Porque às vezes você fala, e o outro nunca está satisfeito, né? Então não é porque você não está falando a linguagem certa. Sim. E é muito importante dominar, né, essa teoria. É um livro incrível, eu falo que tinha que ser literatura obrigatória no ensino médio, que ia resolver, sabe, mais da metade dos problemas da humanidade, dos relacionamentos. Eu acho que Porque serve serve para para todos os trabalho, relacionamentos. serve para tudo. Exatamente, Pri. Serve para todo tipo de relacionamento, né? Então, seja de casal até com os pais, filhos, né? Com tudo isso aí. E é muito engraçado, é, é o que você está falando, assim, para toda linguagem, o que é amor pode ser o ódio. Né? Você pode reforçar isso não fazendo aquilo. Aí é isso que a gente faz. A gente consegue falar a mesma língua? Sim, porque a gente precisa então falar, se essa é a linguagem dela, mas eu não falo essa linguagem, então eu vou aprender a falar a língua dela. Porque Sim, senão eu estou fazendo um negócio que não é valorizado pelo outro. É valorizado, mas não tanto quanto falar a mesma língua. É, por exemplo, né, os franceses fazem questão de falar o francês. Né? Então você chega lá com arrogância, querendo falar o inglês ou o português com eles sem esforçar, eles tipo te ignoram dependendo da situação. Né? sim. Porque eles falam assim, ah, mas peraí, você está no nosso país querendo falar o seu idioma. Né? Pelo menos dá uma forçadinha de barra aí, né? A Juliana, a Juliana tá falando aqui para mim também palavras ofende ela, né? Ela tá falando da questão da, né, palavra de afirmação. Então, Sim. consegue falar? Consigo, mas eu tenho que identificar. E aí, qual que é a nossa dica, né? Então, tem o livro As Cinco Linguagens do Amor, o autor é o Gary Chapman. Lá na minha página, tem um destaque lá, que eu coloquei sobre as cinco linguagens, tem, e deixei o link lá, só você arrastar para cima, né? E fazer o teste também. O teste é muito bacana, você identifica. Tá? Mas ler o livro é fundamental. O Sim, Gary é tem umas super pegadas importante. lá e tem modelo, tem como você faz, o que você pode fazer. Então, tudo, acho que na sua página, não sei se você já postou alguma coisa sobre, mas na minha tem muitas coisas lá sobre as cinco linguagens do amor. Aqui eu acho que ainda não, porque está programado para essa semana eu vou fazer uns posts. E a outra coisa, né, que eu queria falar sobre é dos temperamentos também, né, que é uma Uhum. teoria que a gente fala constantemente, que são os quatro temperamentos, e porque às vezes dependendo do seu temperamento
tem certas coisas, o jeito de você levar a vida, o jeito de você falar vai ser diferente, né? Então, por exemplo, eu sou colérica. Então, eu naturalmente sou mais assertiva e eu tenho uma grande e forte tendência a ser agressiva. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque para mim é dois palitos para eu dar um coice. E às vezes, até quando eu não tô dando um coice, parece que eu tô dando um coice, pelo jeito de falar. É um jeito forte, um jeito firme, impositivo. E isso num relacionamento com um homem, principalmente, gente, isso é muito complicado. Porque pode acontecer duas coisas, né? Dependendo do homem. Ou ele se sentir diminuído, ele se sentir humilhado e é aquele, ele não vai ser agressivo, ele não vai brigar, mas ele vai se sentir humilhado. Ou se o cara se sente ofendido e ele tem a tendência a ser agressivo, ele vai é, ele vai ser mais agressivo que eu ainda. E aí como que vai ser, né? A Lu tá falando aqui, ó, só os colegas entendem, só os colegas, Lu. Só os A coléricos. Paty também, ó, meu marido é colérico. Sei bem como é isso, não é fácil não. Mas assim, um colérico amadurecido, né, ele consegue entender, né? Hoje, assim, eu tenho muita consciência. Tanto que quando eu tô em fúria, eu sei da minha fúria, porque é um negócio que vem de dentro queimando, assim, que parece o vulcão Etna. Então eu já sei. E eu tenho descendência italiana, né? Então imagina isso tudo misturado, né? E aí eu falo, não, calma. Então não é a hora, né, de conversar, não é a hora de eu falar o que eu tô pensando, não é a hora dentro de um relacionamento. Se a pessoa, em qualquer relacionamento que seja, mesmo com um cliente e tal, porque eu vou falar o que eu não devo, né? Então eu preciso respirar fundo e tal. É muito importante o autoconhecimento, né? Por isso que a gente fala, primeiro se conheça, namore a si mesmo e se der certo, você namora o outro. Porque aí vai ficar mais fácil. Porque aí também eu já posso falar pro outro, ó, eu sou assim, assim, assado, né? Então você já Uhum. começa a ajudar o outro a se comunicar com você, né? Quais são É, os se seus você não, se limites, você não se conhece, como você vai apresentar para o outro, né? pois é, quais que são suas limitações, né? O que é melhor ou pior para você. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental, né? E essa é uma das teorias também que eu acho que ajuda muito, né? Porque eu colérica, igual minha mãe é melancólica. E o melancólico é todo melindroso, né? Ele fica super magoado. Então, imagina, né? Uma pessoa um coice de mula, outro se magoa fácil, lascou, né? Fechou a casinha. Ah, aqui em casa eu sou sanguíneo, a Priscila colérica. Né? Então, olha lá, a Paty também casou lá. Ela é a sanguínea e o marido colérico. Então é fogo na lenha, né? Fogo na lenha, exatamente. Mas, Fogo na mas lenha. o ideal dos temperamentos é a gente conhecer eles, porque o problema dos temperamentos é que eles não mudam, né? Aí a gente tem que aprender a lidar com eles. Então, quanto mais inclinações negativas aparecem, más inclinações, como diz a dona Deis, quanto mais más inclinações aparecem, mais imaturo eu estou no meu autoconhecimento. Né? Então, o que a gente precisa entender? Que quando eu conheço o meu temperamento, não quer dizer que eu vou usar aquilo como uma desculpa. Não. Você sabe seu temperamento, sei. Então, você sabe o que são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Então, vai trabalhar isso. Porque quando o sangue sobe, né, do sanguíneo, que passa por aqui, ó, a orelha queima, eu tenho que respirar fundo e engolir de volta. Porque É. senão fala. Falou pro colérico, o colérico guarda rancor. O sanguíneo amanhã acorda e tá tudo de boa, em E o paz. sanguíneo, ele se vinga com requintes de crueldade. Então, é na hora, depois que passar não adianta. Né? E aí tem o fleumático que é o da paz, né? Ele vai até brigar, mas ele tá brigando por causa da paz. Né? É. E tudo isso é muito interessante, que você falou uma questão do relacionamento. A gente está bolando um material aqui, eu e a Fabíola, que a gente postar junto, igual nós postamos hoje, né? Sobre três coisas que o homem necessita, ou ele prioriza, e três coisas que as mulheres priorizam. E a primeira coisa que, o spoiler aqui, é que o homem preza muito pelo respeito, tá? E a mulher pelo amor. Então, assim, os homens são muito bons no respeito, mas são péssimos em dar amor.
E a mulher é o inverso, elas são muito boas em dar amor, mas são E péssimas péssimo no em respeito. O respeitar. que é esse respeito? Por exemplo, é não deixar que um assunto que está correndo, por exemplo, chegue nesse homem, você já sabe e não falou para o marido. Ele se sente desrespeitado. Assim. Você tá na roda de amigos, você chama a atenção do homem. Por exemplo, o colérico é persuasivo, ele tem esse também um pouco de impulso, né? De falar, de danar, chamar a atenção. Fazer isso para o homem é muito significativo, porque soa como falta de respeito, né? Sim. E já o inverso para as mulheres sentem que elas querem se sentir amadas. Aí elas pretendem que o homem fala, assim, eu te amo, eu te amo. E o homem vai lá e fala, quando eles começam a conhecer, aí apaixona, aí o homem fala assim, eu te amo, vou casar, você é a mulher da minha vida. E Nunca mais ele acabou. fala. É. Aí a mulher falou assim, você não me ama. Eu falei, como não me ama? Você falou que me amava quando a gente namorava. Em Você nunca mais 1992, falou. Aí ele falou assim, uai, mas eu continuo te amando. Se eu mudar de opinião, eu te falo. eu tinha visto. Que bosta, é assim mesmo. Por quê? Porque a gente continua amando, e as mulheres querem que a gente continue falando. Então, essas são as diferenças no Não, e eu relacionamento. ainda, imagina, eu é palavras de afirmação. Então, Tem que cara, você tem falar. que me avisar. E aí, se você faz uns comportamentos, e assim, eu não sou muito exigente até, mas se a questão, né, a pessoa tem uns comportamentos que estão incongruentes, ela ainda não me fala, pronto. Aí já era. É, porque aí ela não demonstra nem com comportamento, porque também tem essa, né? Como eu sempre falo, né? Fala eu te amo, até o ursinho de 99 fala, né? Então a gente tem que ver também o comportamento. Porque também tem esses, né? Que fala, 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 fala e faz tudo o contrário. Não, tem que ter o quê? Congruência, né? O que você faz e o Sim. que você fala. Mas aí a pessoa às vezes fala muito, só que não demonstra. E também não adianta, né? Então é toda essa questão de conversar. Vai ficar gravado assim, Paty, fica tranquila. E falando, né? Deixa eu só pegar Pode fazer um falar. adendo que você falou aqui, essa questão do comportamento, né? Porque no namoro acontece muito isso. As pessoas se mas ele falou pra mim, ele prometeu isso. Eu falei, tá, mas fica de olho no comportamento, tá? O comportamento fala muito. Porque falar, né, igual a Priscila acabou de falar, até o ursinho fala. Agora, tá, e as pessoas pensam sempre nisso, ó. O divórcio começa no namoro. Existem comportamentos que ele faz, que dão sinais e que a gente às vezes ignora ele. E esses comportamentos, esses, esses comportamentos, eles vão dar problema lá na frente. Porque você fala, cara, eu vi, ignorei e agora eu tô pagando. Mas ele disse que ia mudar, né? E assim, continuou tendo os mesmos comportamentos. Porque assim, mudar as pessoas podem mudar. Para isso que serve o diálogo. Você Uhum. apontar, né? Falar que aquilo, né, não foi legal e tal, de ambos os lados, né? Homens e mulheres. Mas você tem que observar, né? Então, esses combinados, como a gente fala, né? Sim, Depois que você teve certeza que o outro entendeu o que você disse, ele de fato se importa com isso e continua tendo as mesmas atitudes, então quer dizer que não é para ser, né? Quer dizer que tá havendo aí uma manipulação, então, né? Tá te tirando de palhaço, no mínimo, né? Então, é, é bem importante no namoro você ficar de olho nessas questões, sim. porque no namoro é muito mais fácil acabar, né? Do que você se casar, constituir família, e aí as coisas ficam muito mais complicadas, né? Mas aí, Namoro é pra isso, né? Namoro é pra acabar. sim. E aí a gente vem, né, com essa questão, inclusive, que eu postei aquele Reels que você tinha postado, né? Do homem foge da conversa, né? Ah, quando você terminar de podar a árvore, a gente conversa. O cara com a tesourinha sem ponta, podando a árvore, né? E você, Jonathan, na sua experiência aí como terapeuta e tal, você acha que realmente homem foge de conversa? Sim. E por quê? O homem tem ele é o senhor conserta tudo, tá? Então, assim, quando a mulher fala, vamos conversar, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Tem um problema e eu preciso resolver, tá?
eu causei o problema e eu preciso resolver, tá? E a mulher simplesmente quer conversar. Só que aí a mulher começa a conversar, ele já bloqueia que ele não quer ouvir, ele quer solucionar o problema. Então ele já começa a ouvir aqui a mulher e já, como que eu vou resolver esse problema? Nossa, mas assim não vai dar certo, assim não vai dar certo, assim não vai dar certo. E aí, muitas das vezes, o que ele faz? Ele foge dessa conversa. Por quê? Porque, cara, ela vai me trazer um negócio que eu não sei resolver. E se eu não conseguir resolver, que homem que eu vou ser? Que homem que é você. Entendeu? Que homem que eu sou se eu não conseguir resolver o problema? Porque homem tem isso na cabeça, né? Que ele tem que resolver os problemas. E Aliás, bem diferente. falado que esse é um dos capítulos desse livro. Ah, é desse livro aí que eu tô falando. Eu tenho ele aqui. Aqui. Ele tá aqui, ó. Tô tirando a minha capinha diferente, mas é a mesma situação, né? É, ó. É. 1992, gente. Homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Tem aqui um E capítulo. é. E Eu peguei funciona, para dar né? uma olhada de novo, né? E aí tem um capítulo aqui, ó. O Senhor conserta tudo. Conserta tudo. É É o segundo dessa aí, capítulo. é. Justamente. E aí, o que esse autor também fala da questão das mulheres? As mulheres conversam para resolver os problemas. Mas elas, na verdade, elas conversam, né, criando um relacionamento. Elas querem conversar porque elas criam um relacionamento, assim. E homem, ele não quer relacionar, ele quer resolver problema. Quer Então, resolver. assim, ó, você chegou em casa, o homem está sentado, sem falar nada. O que a mulher faz? O que você tem? Nada não. Você tem. Fala para Tá mim. Não, não estranho. tem nada não. Você não confia em mim. Você não acredita em mim. Você não me fala dos seus problemas. Ele está ali parado tentando resolver um problema. Pensando como que eu vou resolver esse problema. Já o inverso acontece demais, que Eu ele tô chega rindo, em mas é de casa. nervoso, gente. Porque quem nunca passou por isso? Quem já foi Não, casado, quem teve e o relacionamento longo. inverso? E o inverso? Que ele chega e ele pergunta para a mulher: o que você tem? A mulher fala nada não. Não, assim, ó. Aí fala: então tá Não, é bom. assim, peraí, vou dramatizar. Nada. Quando não tá assim, né? Nada não. Fechada, Nada. né? Nada. Aí o cara olha para isso, aí as palavras que são diferentes, né? Nada para homem é nada. O que ele faz? Ah, então tá, se você não tem nada, eu vou ali então, vou ver o futebol, vou ligar a televisão, vou jogar videogame, qualquer coisa nesse sentido. E aí a mulher fala assim, tá vendo? Você não me dá importância. Você Não se não me importa pergunta o comigo, que eu você não tenho. me ama. Aí eu falo assim, mas eu te perguntei, você falou que não tinha nada. Mas você tem que insistir, meu amigo. Você tem que perguntar, até ela resolver se abrir. E quando ela resolver abrir, só ouça. Não fala nada, tá? Não fala nada. Só fica aí ouvindo. Quando ela acabar, você pergunta, acabou? Acabei. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Provavelmente a mulher vai falar assim, nada. Só queria que você me ouvisse. Vem aqui, Problema dá um abraço. resolvido. Abraça aí, abraça, porque esse abraçar é acolher esse sentimento. É o findar. Eu fiz esse exercício, Priscila, com um paciente, ele morava fora. Eu estou em Minas, ele morava em São Paulo, mas tem uma cidade bem próxima aqui, mas ele morava uns 200 quilômetros. Então ele trabalhava aqui e sexta-feira ele ia embora. Aí ele falou, cara, eu tô passando dificuldade com minha mulher e tal, tal. Eu falei, não, faz assim, assim, assim. Bem assim, né, que eu acabei de falar. No domingo ele me ligou. Ele falou, cara, é mágico isso. É mágico. Eu fiz igualzinho você me falou. Cara, foi o melhor final de semana da minha vida. Eu falei, cara, é assim que funciona. Tem as exceções? Lógico que tem, a gente não vai falar que é tudo igual. Mas, cara, a maioria das pessoas funciona assim. Eu sou igual, eu sou do time da Paty, ó. Quando pergunta, eu já falo logo para não correr o risco dele não perguntar de novo. E às vezes, se ele nem perguntar, eu já vou falar, já chamo. Vem cá, ó. Não tô legal hoje, olha, aconteceu um negócio, né? Avisa, né? Já aviso, assim, porque essa coisa do pedir acolhimento mesmo, né? A minha forma de me sentir amada e pedir acolhimento é essa, né? É a conversa. E o corpo fala, né? É uma coisa que a gente também tem que prestar muita atenção, porque às vezes a gente está falando alguma coisa com a boca, né? Soltando um áudio, né? Mas o corpo está falando outra, né? Sim. Então, eu, por exemplo,
em alguns momentos que eu tô andando de carro com a Priscila, eu já identifico que ela não tá de bom humor, né? Ficou caladinho, cruzou os bracinhos, alguma coisa tem. Aí pode ser uma TPM, né? Pode ser um dia que ela tá de mau humor, mas aí eu já sei, alguma coisa eu preciso fazer. Ou pelo menos ficar calado, tá? É uma coisa que a gente aprende muito isso na prática, né? É, eu falei mais cedo, né? Você me acompanha, sabe? Eu estou preparando um workshop sobre comunicação de casal, né? Então, vou falar, vou trazer isso. Eu aprendi isso com a Priscila. Ela saiu do serviço, ela queria conversar comigo sobre problemas do trabalho. E eu queria ajudar ela a resolver. Ela não queria sair do serviço, ela não queria resolver, ela queria falar aquilo. Sabe que isso me Até que eu lembrou? aprendi isso. Me lembrou um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que a Rochelle só quer reclamar com o Julius. E aí ele fica tentando resolver. Aí ela, o quê? Você tá a favor daquelas mulheres, não sei o quê? Porque ela tava Desse jeito. reclamando, né, das colegas de trabalho. Até que ele começa a entrar. Ele é mesmo? Nossa, mas eu não acredito que ela foi uma descarada. Ele, nossa, ela foi uma descarada. Ele, Aí ela fica toda feliz. Só E aí validar. mostra na casa da amiga, a amiga falando mal da Rochelle pro marido e o marido fazendo exatamente as mesmas coisas e todo mundo feliz. É muito engraçado essa cena. Me lembra É muito muito bom. isso. Porque é exatamente assim. Aí eu tenho mais 2 pontos, né? A gente tem poucos minutos. Outro meme que eu coloquei, né? Olha, Jonathan. Abração, Jonathan. Você é o melhor do Brasil. Ah, meu amigo, cantor Júnior, meu amigo. Júnior é, É, a- é um seguidor fiel aqui. que legal. O que responder quando a mulher pergunta se você notou algo diferente? Ai, você viu aquele meme que eu coloquei? Você notou algo Vê. diferente? Ou pior, né? Quando pergunta, você notou se eu engordei? Você acha que eu tô gorda? Né? Então, responde você e depois eu vou responder. Ah, eu vou te falar que eu também tenho a mesma dúvida. Você sai correndo? Você faz igual o cara Uai, lá, você corre. eu falo, por exemplo, roupa, né? Você postou acho que ontem, né? Você a branca ou a preta? Aí você fala, a branca, aí ela escolhe a preta. Aqui em casa é daquele jeito. Agora que eu já usei já sei a técnica. Então, por exemplo, se eu gosto de uma, eu falo que é a outra. Porque provavelmente ela vai escolher aquela que eu Aí, ó, gostei. se ela tá assistindo, ela já manjou. Agora ela vai fazer o Não, contrário. acho que ela não tá assistindo, não. Mas tem dia que funciona, tem dia que não. E são as mulheres, é assim. A vida é assim. E a gente. Mas assim, engordou, essas coisas assim é mais complicado. Aí eu também não sei, não. Aí eu vou deixar pra você. Tá, bem. O que eu entendo, né, quando a mulher chega e faz essa pergunta, você notou algo diferente? Ela tá pedindo, implorando que você repare nela, né? E eu acho assim, agora eu vou falar como mulher mesmo, eu acho uma sacanagem as mulheres que, sei lá, fez a sobrancelha, cara. Você quer que o cara perceba? Você trocou os cílios, sei lá, umas coisas tão sutis que não tem como, né? Então não exija tanto, né? O homem não é tão detalhista, né, Pri? Não, e às vezes é um homem extremamente detalhista, né? Porque aí às vezes fala, mas você é psicólogo, você observa, não sei, sabe? Que vem com esse peso. Às vezes é um cara, sei lá, que trabalha com moda, mas não funciona assim, né? Eu mesma sou uma Uhum. pessoa que no dia a dia. Outro dia eu falei para minha mãe, falei, nossa, eu reparei que quando vocês saem, eu não sei nem que roupa que vocês colocaram. Se um dia vocês saírem e a polícia perguntar, nossa, que roupa que tava, vocês vão morrer, porque eu não sei, né? E eu sou uma pessoa extremamente observadora, mas assim, no meu trabalho, porque eu tenho um foco, né? No dia a Uhum. dia, não, eu tô mais relaxada e tal. E às vezes é assim, né? O homem. Então, acho que é bem importante também as mulheres, por exemplo, você mudou o cabelo? Então chega e fala, gostou do meu cabelo? Dica, gente. Né? Então já fala o que é que tem de Cortei o diferente. cabelo, você gostou? Gostou da unha, né? E a maquiagem, sei lá, fala. Agora Ô, é Pri, você. mas tem uns casos assim, né? A mulher sai, fica o dia inteiro no cabeleireiro, o cara sabe que ela foi no cabeleireiro, aí ela chega em casa e o cara não fala nada. Aí também é demais, né? É, Falei assim, e aí, é gostou? avassalar, né? Gostou de quê?
Aí ela sai, né, assim, ela sai loira, cabelo comprido, volta, cabelo curto e preto. É, tem isso, também não pode ser tão neutro assim, né? Não pode, né? Então, assim, por favor, né? Elogia. Eu acho que tudo isso tem a ver com tudo que a gente já falou. Agora, a questão do eu tô gorda, ela tá insegura. Ponto final, né? Gente, o Jonathan travou só pra mim ou pra vocês também? Oi, voltou? Voltou. Eu falei, essa questão, né, de, eu tô gorda e tal, ela quer saber, simplesmente, né, ela sabe que ela engordou. Ela sabe, cara, a gente sabe. A gente sempre sabe. E se ela perguntou isso, o que ela tá querendo dizer, na verdade, né, é se você tá incomodado com isso, porque ela sabe, né? Se você tá incomodado, se você ainda deseja e tal. Agora, o que responder, aí, meu amigo, você vai ter que descobrir com a sua própria mulher, né? Porque tem umas que se você fala a verdade, ela fica brava. Se você mente, fica brava. Se você fala, te amo de qualquer jeito, aí ela fica mais brava ainda, né? Aí, meu É uma filho, boa dica, não fale nada, mas também não deixe de falar. então não sei o que você vai fazer, você que lute, né? Por isso que eu não casei com mulheres, né? Por isso que eu prefiro os homens. Mas é assim, acho que essa questão é muito. Você fala assim, se a mulher fala assim, olha, você acha que eu engordei? É uma pergunta complicada, né? Que a gente tem que. É melhor não fazer. E muda de assunto, desvia o Eu olhar, concordo. então foge. Eu acho que a mulher não deve fazer esse tipo de pergunta incômoda, né? E se ela tá se sentindo insegura, sabe? Eu acho que de fato, por que não falar? Olha, amor, eu engordei, eu tô me sentindo mal, né? Eu não tô me sentindo bem com o meu corpo e tal. Por que não falar esse tipo de coisa, né? Se é o seu namorado, se é o seu marido e tal, por que ficar fazendo esses jogos também para deixar o outro numa situação desconfortável, para criar uma briga desnecessária? Não Prima, sabe o que que eu precisa, né? falo? Eu falo muito, né, na minha página? Que homem gosta de mulher. Pronto. Celulite, estria, gordurinha, pneuzinho, isso aí é mulher com mulher. Homem não repara isso. É lógico assim, você tem 40 quilos e vai para 90, lógico que o homem vai reparar, né? Mas assim, não, nossa, tem uma celulite nova aqui, eu não vou tirar a roupa perto dele porque eu vou ficar com vergonha. Minha filha, homem não repare, homem com H maiúsculo, não repara esse negócio. Homem Verdade. gosta de mulher, tá? Então, assim, ó, fica tranquila. É lógico, hoje a gente já tem uma geração de homem que está reparando isso, que está com essas frescurinhas aí, mas é porque a mãe mimou demais, tá? Homem que é homem, filho, vai te chamar com pneuzinho, sem pneuzinho, porque a verdade é que todo avião tem pneu, né? Então tem que ter, ué, tá? Homem gosta de carne, de pegar, então não se preocupa com isso não, é melhor nem perguntar. Pergunta para amiga, para psicóloga, Isso. mas vai na Pra academia, nutricionista, né? pra balança, Pra mas não balança. pergunta pro marido, não põe o marido na fria, não. Isso, não põe. Pra que arrumar um problema? E agora eu vou tocar no último ponto, porque a gente já está em 64 minutos aqui. É a respeito das diferenças culturais. Me chamou muito a atenção nas diferenças de linguagens culturais, principalmente daquele casamento às cegas, de um casal, né, que o cara é iraniano e a moça é brasileira, é óbvio, né, que ia dar ruim. Eu fiz a resenha, né, eu fiz a análise é, qual comentário? Eu não sei qual comentário. Comenta aqui, Ailton. Eu fiz a resenha, né, dos três em três partes, desculpa, do casamento às cegas, que foi o experimento sobre as mulheres e sobre os homens. Teve outros lá que eu pontuei, mas a questão cultural mais forte ali que eu vi foi a questão da diferença de cultura por questão de país, né? De Uhum. países diferentes. Mas aí eu peguei um exemplo que é uma coisa muito normal aqui de Minas Gerais, e me lembrei de até um episódio que aconteceu no MasterChef. Uma moça, né, pegou e falou, não sei o que eu vou fazer, né,
uma galinha, uma galinhada, uma coisa assim. Aí a Paola Carosella perguntou: Você trouxe a galinha viva lá de Minas Gerais? Ela, não, você tá doida? Aí ela, doida? Não, não tô doida, não. Né? E a Paola Carosella, ela é argentina, né? E ela ficou meio assim, né? Aí ela, não, moça, é que lá em Minas a gente fala assim, né? Então, assim, esse cê tá doida é muito normal em Minas Gerais, né? E em alguns lugares do interior também do Brasil, a gente tem que entender que é normal. Interior de São Paulo, por exemplo, se fala muito isso também. Não, você tá doida? Você tá doida? Né? Então, quando a gente fala esse cê tá doida, às vezes o homem fala isso e a mulher fala, pronto aí, ó, tá me chamando de louca. Já tá ele me desmerecendo, né? E aí vira uma briga imensa. Então, eu acho que é muito importante a gente também perceber, muitas vezes, o que, que é, às vezes, um vício de linguagem, uma maneira de falar, e o que é de fato que o homem tá chamando você de louca só porque ele não quer conversar sobre aquele assunto, né? Porque o homem faz isso também, né, Jonathan? Tem. Né? Então, o cara tá esquisito, ele tá fazendo várias coisas, vários comportamentos super estranhos. E aí, quando você quer conversar, não, você tá doida? Tá doida? Tá fazendo nada? Tá doida? Aí não é um você tá doida de mineiro, né? Aí ele tá querendo. é, Aí ele que tá pagando de louco. Ô, Pri, Então, tem até uma. Acho que foi no Fantástico. Fantástico domingo, sem ser de anteontem no outro, né? No que passou. Eles falaram sobre isso. Esse louco aí tem alguma forma de falar, né? Que é mais séria, que vem na situação de abuso, né? Na relação abusiva. Né, que sim. o cara não deixa e quer colocar a pessoa numa outra situação. Então, perceber o tom, né, a colocação, o contexto que isso está falando é muito interessante, é importante e em algumas situações, né, tem que fugir, observar isso, né, com muita cautela. Tem o Ailton ficou ofendido aqui, ó, Ailton, mas falando assim que a questão do reparar, tá? Não tem um preconceito aqui. Tô falando assim que geralmente os homens gostam da mulher. O outro, vamos supor, sei, vamos pensar que seja um homossexual, tá? Já que se for por esse lado do preconceito que você está pensando. O homossexual ele não gosta da mulher, ele gosta do homem, tá? Então, por isso que eu falei com H. Então, homem, ele vai gostar de mulher, tá? Então, não tem muito detalhe. Mas não é questão de ofender aqui, tá? Nosso intuito não é ofender, é clarear aqui a relação heterossexual, né, das diferenças que tem entre homem e mulher, tá? Então, fica aqui a minha consideração, né, e te peço perdão se soou ofensivo. E aí a gente pode separar até essa questão, né, do que você disse, né, de homem. Eu acho que homens adultos, homens maduros, né, ele não vai desmerecer uma mulher por alguns defeitos estéticos, né? Eu nem Sim. gosto de colocar essa palavra defeito, são simplesmente coisas naturais, né, do corpo humano. Sim. Então, acho que é a diferença de homens e meninos, digamos assim, né? E meninos eu falo até, nem menino, criança, é difícil usar uma palavra aqui, porque uma criança também não faria isso, né? E aí, quando eu falo isso, é que homem tem que ser adulto, né? Então, esse homem com H é assim, esse homem adulto, esse homem que está ali levando a sério um relacionamento, que se importa com a esposa, ele não vai desmerecer isso, né? E aí, se for o mimado vai dar problema, o mimado não vai gostar, ele vai querer outras coisas, né? Então, estamos juntos aí, misturados, e foi isso que eu quis falar. Tá? Mas Sim, assim, essa questão, eu li uma história muito engraçada em um livro, né, da região e as palavras, né? Tinha uma mulher que perdeu um ente querido e aí eles tinham três irmãs que viriam para o velório, né? E eram três senhoras, né? E ela chegou no porteiro e aí tinha o velório e as três irmãs vindo. Aí ele chegou no porteiro e falou assim, olha, vai chegar três coroas aqui, né? E você não precisa deixar elas entrar, tá? Deixa aqui no hall e depois a gente resolve, tá bom? Beleza.
E aí, as três irmãs chegaram, né? Chegaram e aí o cara falou assim, não, só não tem autorização para subir, não. Aí liga no apartamento, né? A mulher liga no celular, a irmã dela falou, o porteiro não quer deixar a gente subir, o que está acontecendo? Aí fala, ah, não, pera aí só um minutinho. Liga na portaria e falou, essas três coroas aí, você pode deixar subir. O que eu não quero, as coroas, né, De flor. do velório, que é para deixar aí no hall que a gente vai usar elas. Então, essas, tá vendo? Colocações, simples colocações, né, que dá totalmente uma conotação totalmente diferente. Né, que a gente tem que estar ligado aí nos relacionamentos, porque acontece. É um, dependendo do contexto, dependendo onde você está, com quem você está conversando, tudo isso pode ter conotações diferentes, aí, ter peso diferente para cada pessoa. Sim, até eu acho que é importante observar também, e eu digo como mulher que trabalha com essa questão, né, de relacionamentos abusivos, muitas vezes, né, o homem ele não sabe que isso é ofensivo. Que chamar uma mulher de louca é ofensivo. Porque ele sempre fez assim, porque o pai fez isso, porque o avô fez isso, porque todos os amigos fazem isso, então é normal, né? Até chegar uma mulher e ensinar, né? Então, ai, nossa, que absurdo, isso é óbvio, claro que a pessoa sabe. Não, gente, às vezes não sabe. Às vezes não é porque é um mau caráter, porque ele é abusivo, porque ele é tóxico, ele teve um comportamento que foi um deslize. Então, cabe você falar, olha, me ofendi, né? Não, não é assim, etc, etc. Então, eu acho que é muito importante, né? E eu sei, eu falo, né? Isso é observar as nuances, né? Porque também não é, a pessoa falou isso uma vez, seu tóxico, seu abusivo, vou lá, violência psicológica, faz um BO contra o cara, entende? Né? Uhum. Então, porque também tá tendo muita banalização do que é relacionamento abusivo. Sim. E eu fico muito triste, tanto como psicóloga, como uma sobrevivente, porque isso desmerece muito, né? Quem de fato sofre acaba ficando, ou sofreu, né? Acaba ficando desacreditado, né? E homens, muitas vezes, que sofrem dentro de relacionamentos abusivos nem procuram ajuda, porque, já que tudo, né, é abusivo, então nada é abusivo. Eu até tenho um post que fala sobre isso. Então, é bem importante também a gente tomar cuidado, né? Porque discussões, desentendimentos, mantendo o respeito dentro de um relacionamento é normal. Violência não, né? Mas desentendimentos são normais, né? Então, a gente precisa compreender isso, porque isso faz parte de ser humano, né? De se relacionar. Ninguém, nem gêmeos pensam e são iguais, né? Então a gente tem que ir alinhando. Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente fala, mais fácil fica o relacionamento. A gente cria-se, né, intimidade, né? Então, e a intimidade vem com o passar do tempo, com as falas, com a abertura, com a sua sinceridade naquilo que precisa ser. Uma coisa que me chamou muita atenção, acho que não vai dar tempo da gente falar tudo, né? Mas que você colocou na nossa pauta aqui, da nossa live, é sobre as questões da olhar para esse relacionamento e as coisas, não querendo investir nesse relacionamento, achar que tudo é muito fácil, né? A geração de hoje, Pri, eu falo muito isso lá na minha página, a gente está tendo relação objetal. Eu trato o outro como objeto, né? Então eu vou lá e experimento, se eu não gostar, eu descarto. E aí onde a gente está tendo muito problema com a violência, com o abuso, porque se eu me deixo ser um objeto, o outro vai usar como ele gostaria. Né? E por que eu vou reclamar se eu estou permitindo isso? Tanto homem quanto mulher está fazendo isso. Né? Então, ó, se eu comprei um celular, ou se eu estou usando um celular, um Uber, né? Se eu estou pagando Uber, aí então eu vou lá e vou bater a porta do cara, eu vou rasgar o banco dele porque eu estou pagando. Né? Não faz sentido. E as relações estão indo para isso. Sim. A gente não quer relacionar, a gente quer um negócio fácil. Aí é negócio fácil, o jeito que vem fácil, vai fácil. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Bastante. Tem até um post, depois eu vi
recentemente, foi antes de entrar aqui, do Bauman, falando realmente sobre o amor líquido. E eu vou escrever uma crônica sobre isso, que foi super interessante, de um Uber que eu peguei, né? E ele falou, moça, eu sempre fico devastado nos meus términos. Eu já desisti, porque o amor é líquido hoje em dia, e eu já aprendi que eu não sei nadar. E eu A do adorei Bauer esse, é uma que ele tem 3 posts assim que você vai passando e ele vai falando são que as, as pessoas falam eu te amo, e isso, aí, eu salvei aqui, então vamos postar é, junto. tá aqui, é isso mesmo, tá aqui. Então tá bom, Jonathan. Bem, o Instagram deixou a gente um tempão aqui, né? Deu 75 minutos de live, né? Então 1h15. Vixe. Vai ficar salva, gente. Eu quero te agradecer, Jonathan, mais uma vez pela contribuição riquíssima. Estou ansiosa aí pelo lançamento do seu workshop sobre comunicação para casais. Tenho certeza que vai ser muito bom, né? Sei que Em breve. dá um trabalhão, né? A gente produzir esses conteúdos. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. E Não, se eu Deus quiser. espero que essa live, assim, ela alcance mais homens, né, também, porque a ideia era que homens e mulheres se beneficiem. A ideia é, né, que os homens e as mulheres se beneficiem. A gente sabe que as mulheres, elas correspondem a mais de 80% das pessoas que buscam psicoterapia. Isso é um grande problema, né? Então, por isso também que eu tive essa ideia de fazer um especial esse mês com uma linguagem diferente, né, que falasse do universo dos homens para os homens, né, com uma linguagem bem diferente mesmo do que eu costumo usar. Então, estão convidados todos aí para as próximas lives, para acompanhar o meu trabalho. Né? Quem não segue, me siga lá. E se ficou alguma pergunta, querem fazer pergunta, tem caixinha de pergunta aberta lá também nos stories. E é isso. Obrigada, Jonathan. Eu que agradeço o convite, né, e parabenizo aí pela sua iniciativa. Você sempre tem muito, sempre temático aí, sempre aproveitando, né, as oportunidades. Eu acho que realmente é uma coisa muito oportuna. Igual você falou assim, nós homens ainda temos muito preconceitos em procurar ajuda, seja ela médica ou principalmente emocional, psicológica. Então eu deixo aqui meu incentivo, né, aos homens, se vocês assistirem essa live gravada ou assistiu por aqui, procura ajuda, tá? É muito tranquila a psicoterapia, procure alguém que procure um psicólogo para chamar de seu, tá? E estamos aqui, a gente atende online, presencial, a Priscila também, né, tem outros profissionais que a gente pode indicar. Então, muito obrigado, Pri, pela indicação aí, pelo convite, né, e obrigado a todos aí que estão mandando abraço, que está, né, comentando aí. A gente sempre fica muito feliz quando vocês participam, né, e sempre muito prazeroso deixar aqui a nossa contribuição. Um beijo, boa noite para todos. Agora bora descansar. E olha, essa semana, sexta-feira, tem um quadro Florescendo. Tradicionalmente, aqui eu faço um quadro que indica uma série, um filme ou um livro para ajudar, né, as pessoas a pensarem no que a gente falou durante a semana. E sexta-feira eu vou dar dica dupla sobre comunicação entre homens e mulheres. São 2 comédias, vai ser bem legal, então não perca. Aí, ó, minha mãe aparecendo agora. Estamos Ó, dona indo, mãe. Neuza, até mais, com Deus. Tchau.